Fala, senhores! Aqui é o professor André de Física. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de eletromagnetismo, em especial força magnética. Então, vamos lá. Certo, senhores? Professor André de Física aqui. Vamos começar o nosso conteúdo na parte de eletromagnetismo. Lembrando que semana passada nós vimos o conteúdo de magnetismo de fontes do campo magnético. Hoje nós vamos dar início ao eletromagnetismo. O que seria esse eletromagnetismo? Agora a gente vai estudar a presença da corrente, a presença da carga no campo magnético, tá bom? E esse assunto ele é importante demais para vocês, vamos ficar ligados aí nesse assunto. Nesse primeiro momento, senhores, nós vamos entender um pouco da noção de direção, sentido e intensidade e a aplicação da fórmula. Logo em seguida, nós vamos ver outras aplicações da força magnética no campo. Tá? Então, vamos acompanhar aqui esse primeiro momento. Turma, o que seria essa ideia do eletromagnetismo? Primeiramente, esse assunto do eletromagnetismo, ele começou com um físico chamado Christian Ørsted. O que o Christian falou na época? Ele falou o seguinte, que a corrente elétrica ela induz o surgimento de campo magnético. Então isso ficou intrigado, os caras ficaram pensando nisso muito tempo. Poxa, a corrente induz o surgimento de campo. Até porque na aula passada a gente estudou a produção de campo de maneira natural, né? E agora a gente vai estudar uma carga se movimentando, produzindo campo magnético. Tá, é isso que a gente vai ter atenção daqui para frente. Então acompanhe comigo. A força magnética, que é o nosso assunto também, que pode ser chamada de força de Lorentz, tá? O que a gente tem aqui? Eu tenho um ímã, eu tenho aqui um polo norte e um polo sul. Então, o que a gente percebe? Essas linhas aqui na cor vermelha, elas indicam que as linhas de campo magnético estão saindo do polo norte e entrando no polo sul. Vale lembrar, vale a gente revisar, que esse ímã ele sempre vai ter os dois polos, sempre num pedaço polo norte, um polo norte e um polo sul. Mas o que eu quero de vocês? Não quero mais essa produção de campo. Eu quero saber agora o comportamento de uma carga elétrica quando ela entrar no campo magnético. Então, quando essa carga ela entra e ela sente a presença desse campo, a gente vai ter a presença da força magnética. Agora, sempre a gente vai ter essa força magnética? É isso que a gente vai ver agora. Nessa figura aqui, você vê que a carga ela entra e ela faz uma curvatura. O que indica? Ela indica que ela sentiu a presença desse campo. Tá? Se ela passasse direto, nós não íamos detectar a ideia da força magnética. Então, prestem atenção aqui o porquê que eu vou dizer que tem horas que a gente tem força e em alguns momentos a gente não tem. Tá. Lembrando a ideia em consideração que nós estamos falando de força magnética, a gente está falando de uma grandeza vetorial. Então, se a gente está falando de grandeza vetorial, a gente tem a noção de direção, de sentido e de intensidade. Agora é que eu vou falar para vocês. Qual seria a direção da força magnética? Aí aqui eu coloquei esse exemplo desses dedos aqui, para vocês olharem que eu tenho três vetores, né? A força, o campo e a velocidade. E se vocês prestarem um pouquinho mais de atenção, eles são perpendiculares entre si. Eles estão formando entre eles ângulos de 90 graus. Tá, ok? Então, dê uma olhadinha. Qual é a direção? Perpendicular às linhas de campo magnético. Então, a força ela forma ângulo de 90 graus com o campo magnético. Mas eu também poderia dizer que a força ela forma ângulo de 90 graus com a velocidade, assim também como o campo. Então, eles são perpendiculares entre si. Vocês podem usar também essa ideia aí. Tá? E o sentido? Tá. Nos livros, é comum vocês encontrarem o sentido dado pela regra da mão esquerda. Eu utilizo a regra da mão esquerda para o meu aluno. Você vai botar o dedo nesse comportamento aqui e vai analisar. Regra da mão esquerda. Aí aqui eu tenho a força, o dedo da força, o dedo do campo e o dedo da velocidade.
Então, na hora que tu chegar lá na tua prova e você perceber que a questão fala de força magnética sobre partícula, e ele pedir sentido, você pode usar a regra da mão esquerda, mas aí, já já eu vou falar para vocês da regra da mão espalmada, ou regra do tapa. Vamos tentar entender as duas maneiras e aí você escolhe qual maneira você quer e acha melhor, tá? Vou botar os dois para vocês. Dê uma olhadinha aqui comigo. Sentido, dado pela regra da mão esquerda. Professor, eu tenho dificuldade em entender esses 3 dedos. Então, faça o seguinte, uma frasezinha para vocês não esquecerem. Esse dedo indica a força, esse dedo campo e esse dedo velocidade. Então, você diz assim, faça bom vestibular. Tá? Faça bom vestibular. É muito utilizado. Agora, essa aqui que é de minha autoria, eu digo assim, o Flamengo, tá? Para a galera aí do Rubro Negro, ele bate no Vasco. Entendeu? FBV. Eu acho que esse fica mais fácil, né, para vocês memorizarem, né, senhores? Então vamos lá. Acompanhem comigo aqui no quadro como vocês vão fazer esse assunto comigo, tá, senhores? Dá uma olhadinha bem aqui, ó. Bem aqui nesse quadro, tá? Eu tenho aqui o que para vocês? Eu botei um campo magnético, tá? E é interessante vocês entenderem, tem algumas dicas que eu vou dar para vocês, para a gente resolver a partir de agora. Olha só, essa bolinha com X, ela me indica que nesse caso aqui, o campo está entrando. Tá? Então, a gente tem duas nomenclaturas quando eu falo em relação ao sentido. O sentido do campo, o que a gente viu lá no slide? Ele é dado pela regra da mão esquerda ou regra da mão espalmada, que é a direita. Tá? Então, olha só, quando eu botar uma bolinha com X, eu estou indicando que tem algo entrando. Por que eu não botei o campo? Eu botei aqui o campo, mas aqui eu quero falar para vocês que eu posso ter o campo entrando, eu posso ter a força magnética entrando, ou eu posso ter a velocidade também entrando. São vetores. Então, eu posso trabalhar qualquer um deles para vocês, tá? Bolinha com pingo. Indica que tem algo que o campo ou a força ou a velocidade podem estar o quê? Saindo. Então, eu posso fazer a relação com esses aqui também. Aí, eu quero que vocês tenham a seguinte atenção. O aluno fica confuso, às vezes, em entender com X. Às vezes, ele troca, né? Acontece isso, dele trocar quando o campo está entrando, quando o campo está saindo. Normal. Tá? E aí a gente usa o artifício da flecha. Vamos imaginar, a flecha, a parte de trás da flecha, ela é um X. Vamos imaginar que seja aquele X ali, onde fica apenas um X. E aqui você tem a ponta da flecha. Então, vocês que estão assistindo aí essa aula, se eu jogasse uma flecha nesse quadro, vocês iam ver o quê? A flecha entrando no quadro. Vocês iam ver a parte de trás dela. Não é? Então, tentem associar com a flecha. Se essa flecha estivesse voltando de lá, vocês iam ver a pontinha da flecha. Então, ia indicar que a flecha está saindo do quadro. Eu acho que esse artifício, ele ajuda muito vocês a entenderem o que eu estou falando. Tá? Então, continuando ainda em sentido. Olha aqui comigo, por favor. Eu botei quem entrando aqui? Eu estou botando o campo magnético entrando. E eu botei quem bem aqui? A velocidade entrando perpendicular. Então, ela está entrando aqui com o campo perpendicular. Ela está para cima. E aí eu pergunto o seguinte, está aqui a partícula, eu botei uma carga positiva. Essa carga, quando entrar no campo, ela vai fazer que tipo de movimento? Para onde ela vai se movimentar? Para a esquerda ou para a direita? Isso vai ser determinado pela regra da mão esquerda, que foi que eu falei, F é o Flamengo, o B é o campo, né? Então, o Flamengo bate em quem? No Vasco, tá? Para você não esquecer. Olha para cá. Esse dedão aqui, senhores, por favor, me ajudem aí. Aí você pode escrever, ó, Flamengo bate no Vasco ou faça bom vestibular, né? Olha só, esse aqui significa o campo entrando. Esse é o dedo do campo. Então, o campo está entrando. Ok? Tá, esse dedão é o dedo da velocidade.
Então, o campo está entrando, a velocidade está para onde? Para cima. Mas na hora que tu abrir o outro dedo, ó, que tu fizer isso aqui, ó, o dedo, esse dedo aqui, ele está apontando para qual lado? Para o lado esquerdo. Então, isso indica que essa partícula ela vai se movimentar para esse lado. Tá? Para este lado aqui, que eu vou chamar, digamos que de A, e aqui eu tenho um lado B. Então, a partícula tende a se movimentar para o lado A. Como ela entrou perpendicular a um campo, e isso é um caso particular da força de Lorentz, como ela entrou perpendicular, ela tende a fazer trajetória o quê? Circular. Ela vai fazer essa trajetória circular. Tá bom? E isso é uma característica de quando ela entra. Aí a gente vai ter a percepção da força centrípeta, que a gente vai já falar da associação da centrípeta com a força magnética. Vem cá, acompanhe comigo agora. Professor, como seria a regra do tapa? Bem, irmão, você dá tapa como? Você dá tapa com a mão aberta. Não é? Ninguém vai dar tapa, porque tem uma aula de eletromagnetismo que você usa a mão direita, né? Você fecha a mão para saber onde está a corrente, para onde está o campo. Não, aqui a mão é aberta. Por isso que a gente usa a regra do tapa ou regra da mão que espalmada. Aí eu digo para o meu aluno, ó, a palma da tua mão, filho, vai ser a força, porque é onde tu vai aplicar o tapa. Esse dedo aqui, ele indica a velocidade da carga. E a ponta dos teus dedos, a pontinha dos teus dedos, ela indica o campo, para onde o campo está. Então, aqui é o campo. E aí, se a gente olhar aqui, acompanha comigo novamente. O campo está o quê? Entrando. Então, o dedo está entrando. A mão aberta, ó, a mão assim. Ó. O dedo está o quê? Entrando. Tá? Esse dedão aqui, ele indica quem? A velocidade. E tu vai dar o tapa. Ó. Aí tu deu tapa para a esquerda. Tem aluno que acha mais fácil por aqui. Então, você deu tapa, significa que a carga vai ser lançada para a esquerda. Professor, se a carga for negativa, meu filho, se a carga for negativa, né, bora botar aqui essa carga aqui entrando do mesmo jeitinho, só que agora eu coloco a carga negativa. Eu uso o mesmo artifício, o campo entrando, velocidade para cima, só que agora o tapa ele vai ser com a costa da mão. Quando a carga é negativa, você usa a costa da mão. Tá? Então, ela vai fazer essa trajetória aqui. Professor, se eu usasse a regra da mão esquerda, você ia usar a regra da mão esquerda toda direitinho, como se fosse, mas o meu dedão está apontando para a esquerda. Mas como a carga é negativa, você só inverte o sentido. Tá bom? Então, a força magnética, o sentido, você resolve de duas maneiras. Fui claro com vocês? Beleza, guardem essas dicas aí, tá? Carga positiva, você dá o tapa, aqui no caso eu botei a carga indo para a esquerda. Se a carga for negativa, o tapa é com a costa da mão. Não vamos esquecer disso. Então, nós falamos de quê, turminha? Direção, sentido e intensidade, né? Agora, falta a gente falar de que mais? Do módulo da carga. Bora acompanhar aqui novamente no slide. Olha só. Eu falei aqui de direção, eu falei aqui de sentido, e agora é o módulo. O módulo é a força, é a equação que você vai utilizar para saber a força que você aplicou, tá bom? Então, aí vai funcionar como? A força vai ser quem? Carga, velocidade, campo, seno de alfa, tá? Então, aqui no quadro comigo, rapidinho. Então, eu falei de direção. Quem seria o módulo, senhores? O módulo da força magnética. Eu gosto de utilizar assim, ó, carga, velocidade, campo, seno de θ. Para o aluno memorizar de maneira mais rápida, vem cá, você pode usar assim, ó, quero ver bem, sem óculos, o seno de θ. Pode ser isso aí, essa loucura aí, pode ser que você não esqueça mais. Quero ver bem, sem óculos, tá? Então, Q é a carga, V é a velocidade da carga, B é o quem? O campo magnético que a carga entrou. Tá ok, senhores? Então, vamos lá acompanhando esse assunto. Tá ok? Já já a gente inicia a aplicação da força magnética.